Desde quando o Brasil foi colonizado, a religião predominante era o catolicismo, porém com a chegada de imigrantes vindos de várias partes do mundo, diversas outras religiões chegaram no país, inclusive o protestantismo, trazido pela influência de imigrantes franceses e holandeses. Em 1555 chegou ao Brasil, à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, uma expedição francesa coordenada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon para fundar a França Antártica, que seria uma colônia francesa no território e, dentre outras coisas, os huguenotes, grupo protestante francês, pudessem praticar livremente o culto protestante reformado. Fazia parte do grupo o sapateiro Jean Delery, que mais tarde estudou na Academia de Genebra e tornou-se pastor. Em 10 de março de 1557, esse grupo de missionários huguenotes celebraram o primeiro culto protestante do Brasil e talvez das Américas. A França é considerada como a primeira tentativa de estabelecer tanto uma igreja quanto um trabalho missionário protestante na América Latina. Uma segunda tentativa de difundir o protestantismo no Brasil foi feita no período dos holandeses no Nordeste em 1630. Em 1654, após quase 10 anos de luta, os holandeses foram expulsos, transferindo-se para o Caribe. As tentativas de se implantar uma nova religião no Brasil não deram certo e nem deixaram marcas, pois da mesma forma que grupos protestantes entraram ou tentaram se estabelecer no país, saíram sem deixar influências. O Brasil fechou as portas para o protestantismo por mais de 150 anos. Foi só no início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa, que essa situação começou a mudar. Em 1810, Portugal e Inglaterra firmaram um tratado de comércio e navegação, cujo artigo 12 concedeu tolerância religiosa aos imigrantes protestantes. Logo, muitos começaram a chegar, entre eles um bom número de reformados como ingleses, alemães, suecos e americanos, que foram chegando e vivendo sua fé conforme a sua situação lhes permitia. Em 1824, uma colônia de protestantes realizou o primeiro culto evangélico em Nova Friburgo, no mesmo Rio de Janeiro, onde quase 300 anos antes os huguenotes franceses tentavam estabelecer e difundir o protestantismo no Brasil. A Igreja Metodista Episcopal foi a primeira denominação a iniciar as atividades missionárias junto aos brasileiros em 1835. Em 1833, o missionário Ashbel Simonton recebeu a confissão de fé de 2 pessoas e declarou organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Os primeiros missionários batistas junto aos brasileiros foram William Bagby e Zachary Taylor. Em 1882, o grupo fundou a primeira igreja Salvador, Bahia, e a Convenção Batista Brasileira foi criada em 1907. Com o passar dos anos, outras igrejas foram chegando, seja com influência internacional ou até mesmo movimentos criados no país, como as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Nas últimas 3 décadas, o número de evangélicos cresceu rapidamente no Brasil. Uma das razões desse crescimento é a multiplicação de templos, como mostra uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo. De 17.033 templos em 1990, o Brasil saltou para 109.560 em 2019, um expressivo aumento de 543%. Apenas em 2019, 6.353 templos evangélicos foram abertos no Brasil, uma média de 17 por dia. Entre 1990 e 2010, a proporção dos evangélicos mais do que dobrou no país, de 9% da população para 22%. Em 2020, uma pesquisa do Instituto Datafolha indicou que 31% da população brasileira se declara evangélica. Segundo uma projeção feita pelo demógrafo José Eustáquio Diniz, os evangélicos podem ultrapassar os católicos e ser maioria no Brasil na década de 2030. A expansão de templos, mega-igrejas presentes em todo o território nacional, formação de pastores e obreiros, cursos, a era digital, os cursos online, programas de rádio e TV, pastores midiáticos, redes sociais, livros, podcasts, mega-eventos e tantas outras coisas têm feito a igreja evangélica crescer e chegar onde nunca chegou antes. Cabe ao povo de Deus, aos pastores, aos fiéis, se apegarem ao verdadeiro evangelho, a verdadeira prática da palavra de Deus e a essência do cristianismo.